Olha o que eu estou falando para vocês. O desespero do Lula com tal disparo em massa da informação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é, na verdade, porque nessa última pesquisa da Quaest mostrou que o efeito foi muito pequeno. Você lembra? O Lula estava apostando que diminuir o imposto da galera ia ajudar ele pra caramba, que o pessoal ia ver, caramba, que legal, estou sendo menos roubado e coisa e tal. O problema que o Lula não percebe é que ele é incompatível com essas coisas. É o que eu falo. O Lula acertou nessa questão de reduzir o imposto de renda, né? Uma coisa positiva. Essas coisas libertárias todas que ele fez, por exemplo, a questão de simplificar a obtenção da CNH, tudo isso é positivo para o povo brasileiro. Mas a verdade é que isso não combina com o Lula. O Lula não é um cara que tenha isso no sangue, é um cara que você vê que ele está fazendo uma força com esse negócio. Isso acaba indo contra a imagem dele. É o mesmo problema que o Lula tem para a questão da segurança pública, que eu já falei para vocês, o Lula está querendo adotar a segurança pública, porque não, agora eu vou ser durão, vou mandar prender todo mundo, prender e arrebentar e não sei o que lá e coisa e tal. Não adianta, o Lula tem uma imagem contrária a isso, né? E não adianta o Lula dar uma pirueta e achar que isso vai melhorar a aprovação dele, né? O problema da população brasileira é com o Estado em si. O Estado está se tornando ineficiente. E o Lula, como um cara que quer vender a ideia de que o Estado está resolvendo problemas, ele fica sem pé. Não tem isso. O Estado não resolve problema nenhum. O Estado piora a situação sempre, 100% das vezes. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Duende, Imperador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Encanto com a isenção do imposto de renda, finda na largada do ano eleitoral. Isso daqui é uma coluna no Valor pela Maria Cristina Fernandes que fala sobre a Quaest, a pesquisa da Quaest que acabou de acontecer, né? Então, olha só, a eleição em que o presidente é candidato é um plebiscito sobre o governo. E é verdade, né? É isso que acontece. Ou seja, se o Lula está mal avaliado e ele está mal avaliado, a tendência é ele perder a eleição. Nisso eu concordo plenamente, né? A última rodada da Genial Quaest mostrou que o açude de votos que o presidente Lula tem no Nordeste, 27% do eleitorado, está ameaçado por dois problemas, a violência e a economia. Olha que coisa curiosa, na verdade, o problema que está ameaçando o Lula no Nordeste chama-se informação descentralizada e distribuída. O Nordeste ele é tradicionalmente tão conservador e tão de direita que ele demora até em adotar essas políticas novas, adotar esse tipo de coisa nova, mas está adotando. A cada dia que passa, mais pessoas no Nordeste estão usando a internet para discutir assuntos, para entender o que está acontecendo na política, e inegavelmente as pessoas percebem que o governo é uma máquina de produzir ineficiência, que não resolve o problema de ninguém. E mais do que isso, o governo Lula é um governo esquerdista que vai contra o conservadorismo no Nordeste. Eu já falei para vocês, o povo brasileiro é fortemente conservador e religioso. O pessoal no Nordeste é mais ainda, né? Aqui, ó, esse açude de votos lá no Nordeste está mal avaliado. Nos últimos 6 meses, Lula passou de 62% na região para 53%. E o Flávio Bolsonaro cresceu de 22% para 29%. Olha o que eu estou falando para vocês. O Lula está perdendo espaço, principalmente no Nordeste. A tendência do Lula é isso, é cada vez perder mais espaço no Nordeste. Nessa eleição já vai ser fatal para ele, mas a tendência no futuro é perder ainda mais o apoio no Nordeste, né? Apenas no Nordeste registra-se a percepção de que a economia piorou nos últimos 12 meses. Sinceramente, é só porque no Nordeste o pessoal tinha ainda a expectativa de que a economia estava boa, né? A verdade é que no Sudeste, no Sul e coisa e tal, o pessoal já percebeu que a economia estava uma merda, então não mudou a percepção das pessoas, né? E não foi pouco, é um tombo de 10 pontos percentuais de janeiro para cá. O diretor da Quaest arrisca uma explicação. O governo inflou as expectativas sobre o impacto da isenção de imposto de renda, que acabaram diluídas na percepção popular sobre melhoria de sua vida, né? Então isso daqui é papo de sossa, tá? O diretor da Quaest é ainda mais sossa que o Lula. E eles estão querendo vender para o Lula a ideia de que, tá vendo, não adianta baixar imposto, tem que continuar aumentando imposto, porque o pessoal está cagando para diminuição de imposto. A verdade não é bem essa não, tá? A verdade é que sim, o pessoal gosta quando diminui o imposto, é bom você ter mais dinheiro no bolso. A questão toda, no final das contas, é que a parcela de pessoas beneficiadas por esse negócio foi muito pequena.
Como eu expliquei para vocês, quem ganhava menos de 2 salários já estava isento de imposto de renda antes. Então não fez diferença. Quem ganha mais de 5 salários vai continuar pagando caro e em alguns casos vai pagar mais caro ainda. Então, na verdade, isso beneficiou, sei lá, uns 20%, 17% das pessoas, e o benefício não é tão grande. Por quê? Porque o pessoal que ganha ali 3 salários, 4 salários mínimos, já pagava imposto, é verdade, mas pagava um pouquinho de imposto, né? E agora está pagando zero, mas veja, estou deixando de pagar menos de 50 reais, né? É o que eu falo para vocês, o Lula, o conceito em torno do Lula é a favor de Estado grande. O Lula acha que isso não fez diferença, devia ter mantido o imposto alto e dado, sei lá o que, Bolsa Família para as pessoas, dado Bolsa Picolé para as pessoas, dado Bolsa alguma coisa para as pessoas, que seria uma maneira das pessoas verem algo positivo. Só que não é, porque as pessoas já estão percebendo que isso também não resolve nada, né? Aqui, ó. Em outubro, quando seus pesquisadores perguntaram se a isenção do imposto de renda os beneficiaria, 61% das pessoas disseram que sim. Olha que coisa positiva, menos imposto, vai beneficiar todo mundo, né? Voltaram a fazer a mesma pergunta agora e apenas 30% deram a mesma resposta. O Nordeste colheu o menor percentual, só 23%. E aqueles que dizem ter sido beneficiados, apenas 15% acham que a renda aumentou de maneira expressiva com a medida. Ou seja, o Lula, né, vendeu a ideia de que seria uma mega melhoria na vida das pessoas, e não é bem assim, né? Não traz essa vantagem toda, né? Aqui, ó, segundo diz o próprio cara, o socialista que é dono da Quaest, diluída em parcelas mensais não fez a diferença que se imaginava. Não dá nem para trocar de celular, resume Nunes, né? Entenda o que o Nunes está falando aqui. Tá vendo, Lula? Não tem que cortar imposto, não tem que tacar imposto nessa galera. É mais imposto, é mais imposto. Não, mas o pessoal está percebendo exatamente isso, é que o governo não serve para nada. Então, esse tipo de medida que o Lula toma de diminuir imposto acaba fazendo pouca diferença no final das contas, né? O Lula não encaixa nessa imagem de resolver problema, tanto na questão da economia, quanto na questão da violência. Esse é um outro ponto fundamental que eu já falei para vocês, que é um problema do Lula. O Lula quer ganhar o protagonismo nessa questão da segurança pública. O problema é que ele não consegue, porque o Lula sempre teve um condão de ser leniente com o crime, de ser, coitado dos moleques, estão só querendo tomar uma cervejinha e não sei o que lá. E esse tipo de coisa, a imagem que isso gera da pessoa, ele pode achar que vai tomar uma medida e que vai melhorar isso, mas não vai conseguir. O problema do PT é o que eu sempre falo, a pauta do PT ficou velha. A pauta que o PT está identificado com ela, essa ideia de socialismo, de comunismo, de tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres, isso daí, no final das contas, é uma pauta velha que ninguém mais se vê representado nisso daí, que não significa mais nada para ninguém, né? Se a isenção do imposto de renda não mudou a vida das pessoas, ou pelo menos não gerou essa percepção, o medo e a insegurança são norteadores de expectativas, principalmente entre os lulistas, fatia do eleitorado mais preocupado com o tema. Enquanto caiu no país como um todo a preocupação com a violência, no Nordeste é o dobro daquela provocada por questões sociais como a pobreza. Lembra, esse aqui é o problema do Lula, né? A questão da pobreza. Não, porque a distribuição de renda, a má distribuição de renda, isso é um problema também no Brasil, ainda é um problema. Mas a verdade é que agora a preocupação com a violência é muito maior do que a preocupação contra a pobreza e as questões sociais. Então é isso que está movendo, é o mesmo mecanismo. A questão de diminuir imposto também, é importante notar que isso dá um efeito mais a longo prazo. O Lula acha que reduzir imposto é a mesma coisa que dar cesta básica. Né? Vou dar um Bolsa Família para o pessoal. Você dá o Bolsa Família agora, pode dar agora. Né? A pessoa acabou de ganhar o Bolsa Família, ganhou um dinheirinho, olha só que beleza, né? Redução de imposto não é assim, é uma coisa que acaba dando efeitos a mais longo prazo, você tem mais gente participando da economia. As pessoas gastam o dinheiro delas melhor do que o governo. Então, quando o governo para de tirar dinheiro das pessoas, no longo prazo esse dinheiro é melhor aplicado. Ele acaba dando mais eficiência na economia. Mas é uma coisa de longo prazo. É o caso clássico que o Lula, como um socialista, não entende, né? A violência, por outro lado, é um problema atual. E, mais uma vez, é um problema que o Lula não consegue responder. Ele não tem imagem para isso. Ele nunca construiu uma reputação de resolver problema de segurança, né? Aqui, ó, Renato Sérgio Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não registra indicadores de violência drasticamente piores na região.
mas vê o crescimento da presença do crime organizado nos dois estados como causa da disseminação da insegurança e do medo. Exato, porque o governo Lula é um governo leniente com o crime. Acha que é tudo tranquilo, acha que é questão de proteção social, que as pessoas roubam porque são pobres. Quando não é, o crime é questão de ética, um problema ético, um problema moral. Tem milhares de pessoas que são extremamente pobres e mesmo assim não saem roubando as outras pessoas. E da mesma forma tem gente rica que sai roubando do mesmo jeito. O problema não é a pobreza que causa violência. A violência que é causada pela falta de ética, pela falta de segurança pública, né? A aproximação de Flávio Bolsonaro no segundo turno eram 16 pontos em agosto, agora são apenas 5. Não pode ser dissociada da preocupação com violência, mas não apenas. O primogênito do presidente Jair Bolsonaro consolidou-se como eixo da oposição em cenários que trazem a terceira via com chances reduzidas. A terceira via nunca teve chance, meu amigo. Esse pessoal continua insistindo nisso, esquece, pô. Sua consolidação ainda é favorecida por uma rota em que não é questionado sobre a sua capacidade de gestão pública, ainda não testada, nem privada, pouco esmiuçada, além da franquia da Copenhague. Estou querendo criticar o Flávio, porque o Flávio parece que teve uma loja de chocolate em algum momento da vida dele. No evento dessa quarta-feira no BTG, o candidato PL mostrou não ter incorporado o figurino de Bolsonaro moderado, nem mesmo para falar que seria sugestão da economia. Chamou Lula de Opala velho que bebe muito. A gente vai falar sobre isso aqui. Ó. Bolsonaro compara Lula a Opala e afirma que Haddad foi o melhor ministro do Paraguai. Repara como é que o pessoal esquerdista aqui entende isso como nossa, como pode chamar o Lula de um Opala velho? Mas é exatamente isso. O Lula é um Opala velho, é um cara fora do tempo dele. Você pode até alegar que o Opala era um bom carro na época dele. O Opala já foi um carro de luxo, meu amigo. Já foi, lá em 1960, 70, sei lá. Já foi um carro de luxo. Hoje em dia, o Opala velho é o Opala velho, cara. Aqui, ó, disse esperar que o presidente não vá falar com Donald Trump embriagado. Oh, porra, também, os petistas ficaram chateadíssimos com... Ai, como pode o Flávio Bolsonaro criticar o Lula? Não pode falar assim do Lula, né? Elogiou a liberação das tilápias no Lago Itaipu pelo Paraguai e criticou a roubalheira do PT depois de dizer que tinha um plantel de pessoas dispostas a ajudá-lo. Brincou com um convite ao CEO do banco, André Esteves, para a Fazenda. E, bom, aí o pessoal está falando aqui, não, que a rejeição do senador permanece estagnada se olhada em relação à vigente no início de 2025, depois de ter um pico em dezembro provocado pela prisão do pai que o colocou em primeiro plano. Ou seja, eles estão reclamando que a rejeição do Flávio agora está menor que a do Lula. Isso é um problema, porque né, eleição no segundo turno vira eleição contra a rejeição, né? O pessoal votar em quem é menos pior, né? Olha como é que o pessoal aqui abre abertamente a propaganda para o Lula aqui, ó. Muitos governantes foram homenageados na Sapucaí, inclusive em ano eleitoral. Que governantes? Quem, além do Lula? Me fala um aí, dá um exemplo de governante que foi elogiado na Sapucaí em ano eleitoral. Eu não consigo lembrar nenhum. Se teve, foi a Dilma. Fora isso, não teve nenhum, né? Ou seja, aí o pessoal, não, que eles estão brigando, não sei o que lá, por que os outros podem e Lula não? Não, meu amigo, ninguém pode não. Você teve outros... E de novo, quem definiu essa jurisprudência de que não pode foi o TSE, falando do 7 de setembro do Bolsonaro, né? Enfim, o Flávio Bolsonaro compara Lula a um Opala, afirma que Haddad foi o melhor ministro do Paraguai, e é verdade. O Paraguai tem um monte de empresas brasileiras indo para o Paraguai por conta dos impostos, e é só isso que o Haddad conseguiu mesmo, não conseguiu absolutamente nada de positivo na economia brasileira. E aí, olha só que coisa engraçada, né? O mesmo fenômeno que você vê aqui no Falou, né? Dá para ver que a pessoa aqui, a Maria Cristina Fernandes, é esquerdista. É lulista, assim, fanática. Deve ter um retrato do Lula na cama dela. Aí aqui também é a mesma coisa, o Hélio Gaspari. Lula 3 é ruim de gestão. O Hélio Gaspari está chorando aqui também. Olha só, o Master. A fila no INSS, as autoridades climáticas são fracassos. O Lula não conseguiu fazer uma boa gestão. Eu tô gostando de onde tá indo isso daqui, tá vendo? O pessoal lulista, o pessoal que gosta do Lula, tá chorando que o Lula não tá dando muito certo. Assim, que, pô, que não colou esse negócio do Lula, né? Não pegou essa coisa do Lula, né? É verdade, eles vão ver a trolha que eles vão tomar nessa eleição, né? Aqui, ó, o Hélio Gaspari fala aqui que a sorte do Lula é que deu-lhes inimigos que ocuparam a agenda nacional com a punição dos responsáveis pela trama golpista. O cara acha que tem gente que leva a sério esse negócio de trama golpista inventada pelo Alexandre de Moraes, né? Ele, na bolha dele, certamente, o pessoal tá... golpe! O golpe do Bolsonaro! Né? Continua o pessoal lá. Aqui, ó. Repara que ele fala do escândalo do Banco Master, mas não fala do escândalo dos aposentados do INSS. Ele não fala. Por que ele não fala? Porque o INSS pega o PT de cara, né? Pega todo mundo do PT, pega o Lulinha, pega o irmão do Lula,
o próprio Lula está envolvido nessa parada, né? Aí ele fala aqui, ó, o escândalo do Banco Master, em que a autonomia do Banco Central se viu para manter debaixo do tapete um problema que, nas palavras do Haddad, pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil, a promessa feita depois da posse de zerar a fila do INSS ficou no papel. Mas a promessa que feita para os sindicatos de roubar dinheiro de aposentado para ajudar o sindicalista não ficou debaixo do papel, não. Essa o Lula implementou. Olha o escândalo do INSS, o Hélio Gaspari. Ou seja, o cara tá aqui de novo, é outro esquerdista, igual a fulana aqui, a dona Maria Cristina Fernandes, o Hélio Gaspari é um esquerdista conhecido já, chorando, em estado catatônico aqui, por conta de que o Lula tá uma merda, né? E a tendência é piorar daqui pro final do ano, meu amigo. Essa confusão toda com o Toffoli, isso não vai ficar bem pro Lula no final das contas, não, tá? No final das contas, o Mário Sabino é que bota a coisa aqui. O Brasil é master em corrupção e falta de vergonha. A coisa vai piorar ainda. Ainda tem muito para piorar esse ano para frente do Lula. O Flávio Bolsonaro, você pode ter as críticas que você quiser quanto a ele, mas a verdade é que pelo menos envolvido nesses casos ele não está, porque ele está de fora. Né? E aí essa é a questão, é isso que pega para o Lula no final das contas. Como bem disse a moça aqui, é um plebiscito sobre o governo. E o governo Lula não está indo bem, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.